1 Coríntios 3, 1. Queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Não posso falar-lhes como falaria a homens fortes, cheios do Espírito Santo. Eu os tenho nutrido com leite e não alimento sólido, pois vocês não poderiam digerir nada mais forte, e mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Vocês ainda são homens de primeira infância, controlados por seus próprios desejos e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja um dos outros e se dividem em grupos que guerreiam entre si, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças que só querem fazer sua própria vontade? Pois se entre vocês há pessoas que dizem, eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo, estão agindo como pessoas mundanas. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ora, nós somos apenas servos de Deus. E com a nossa ajuda é que vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor deu a cada um de nós. Meu trabalho foi o de plantar, o de Apolo foi regar, porém foi Deus e não nós que nos fez crescer. De modo que a pessoa que planta ou rega não é muito importante, mas sim Deus é que é importante, porquanto é Ele que realiza o crescimento. Esse texto aqui foi uma carta que foi escrita para Corinto, para o povo que estava se convertendo e sendo a igreja de Corinto. Paulo, ele chega nessa cidade, onde diz que era uma cidade de muitos marinheiros visitar aquela cidade. Muitos mercadores iam visitar aquela cidade. Ou seja, Paulo viu uma estratégia de passar por ali, fazer uma igreja naquele lugar. Por quê? Muita gente de muitos lugares passavam por ali. Ou seja, o evangelho ia ser pregado a outros lugares mais facilmente, entre aspas, né? E ele ali diz que, nos comentários, 18 meses, ele constrói aquela igreja, Priscila e Áquila se convertem, lideram a igreja com ele nesse tempinho, esses 18 meses, e ele vai cumprir a missão em outro lugar. E diz que nesse tempo se levanta um homem que chama Apolo. E esse tempo foi de 3 anos. Mas nesse meio tempo acontecem as coisas. E chegou no ouvido de Paulo, durante esses 3 anos, que estava acontecendo algumas dissensões, algumas divisões. Estava acontecendo ali coisas horríveis naquela igreja. Você acha que é só aqui que acontece? Já acontecia lá. Já tinha divisão lá. Já tinha brigas aqui. E eu vendo essa história, eu ficava lembrando da nossa história como vivendo amor. Gente, é uma vergonha. Hoje a gente dá risada, mas até no tapa a gente viu irmãos se dando aqui dentro da igreja. Já teve isso aqui. Pessoas aqui dentro brigando, discutindo, que saíram, infelizmente, no tapa. Por que isso? Porque a imaturidade nos separa. A imaturidade nossa, a nossa falta de maturidade em Deus nos faz ser egoístas, nos faz ser individualistas, nos faz ser materialistas, nos faz ser invejosos, nos faz querer ser egoístas e tratar as pessoas do jeito que a gente acha que é o certo. E não quer consultar Deus e não quer, muitas das vezes, se humilhar, pedir um perdão. E aqui, para a gente finalizar essa introdução de Corinto, então Paulo escuta, chega a notícia para ele que estava acontecendo essas divisões no meio da igreja de Corinto, e ele escreve essa carta para aconselhar esses irmãos. E se a gente for lendo, e o próprio comentário da Bíblia, para quem tem comentário, gente, tem uma paginazinha, a primeira paginazinha do livro, para quem tem Bíblia com comentário, tá? Tem um release, um resumo sobre o livro. E esse resumo foi muito importante para eu construir tudo isso. Por quê? Porque ele vai falando que cada capítulo é uma exortação de um tipo.
Então, começa no 3, aí vai no 4, no 5, no 6, vai até capítulo 15, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Então, eu não vou contar, mas fica de lição de casa para vocês. Porque vai acontecendo as coisas, ele vai separando nos capítulos o que vai acontecendo. E para essa igreja aqui, ele fala de divisões. Esse texto que eu li fala que eles estavam com divisões entre eles, que eles estavam com grupinhos entre eles. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E diz lá no capítulo 6, se eu não me engano, que até juiz descrente entrou no meio dessas confusões. Eles estavam tão cheios da razão, eles queriam tanto brigar e ganhar nas brigas, nas discussões, que eles chamavam juiz descrente para advogar causa deles. Vocês acham que isso tem cabimento? Olha a imaturidade deles. Em vez de eles se resolverem, em vez de eles terem comunhão uns com os outros, chamando justiça dos homens para resolver pendências, picuinhas deles. E quantas das vezes nós nos colocamos, a gente não vai chamar juiz, advogado, nem nada, mas a gente às vezes se pega em situações dentro da igreja, vou colocar no processo, já fica a dica. A Bíblia fala que a vingança é de Deus. A vingança é de Deus. Se Ele peleja por nós, não cabe a mim, não cabe a você a querer resolver alguma coisa na mão, igual muita gente fala, eu sou convertido, mas a minha mão não. Mas, e a outra coisa é, tudo eu vou processar meu chefe, vou processar meu não sei quem, vou processar. Gente, vamos orar, vamos agir com perdão. Se precisar perdoar 7 vezes, 70 vezes, é para perdoar, a Bíblia fala. É muito melhor o caminho do perdão, é muito melhor o caminho da conversa, é muito melhor o caminho do diálogo, é muito melhor que a gente se reconcilie. Já pensou se todas as vezes que a gente pecasse ou fizesse alguma coisa que desagradasse a Deus, Deus virasse as costas para nós? Deus não faz isso. Deus nos ama. Deus, Ele tem misericórdia. Deus tem compaixão de nós. E nós precisamos agir de misericórdia com as pessoas. Hoje eu falei esse texto com o Danilo em casa. Ter paciência com os mais fracos. Nem todo mundo tem a sua velocidade. Nem todo mundo pensa igual a você. Nem todo mundo faz as mesmas coisas ao mesmo tempo como você faz. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua velocidade. Cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua forma de raciocinar, cada um tem a sua forma de lidar com problemas, cada um tem a sua forma de ser. E nós precisamos respeitar as pessoas, sujeitai-vos uns aos outros, a Bíblia fala. O que mais aqui, Jesus? E eu não ficar só no que vem no agora, né? Agora vem tanta coisa. Quando a gente olha para a igreja, a gente vai lembrando de mais coisas. Mas eu escrevi muitas coisas aqui que vai servir para nós. A Bíblia diz assim, gente. 1 Coríntios 3,16. Vocês não compreendem que todos juntos são a casa de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês, em sua casa. Se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus o destruirá, porque a casa de Deus é santa e limpa e vocês são essa casa. Antes de nós pensarmos em fazer qualquer coisa contra o nosso irmão, nós temos que lembrar desse texto aqui. É no finzinho desse capítulo que nós lemos. Está lá no finalzinho, versículo 16. Vocês são morada do Espírito Santo. Antes de vocês revidarem qualquer situação, pense que vocês são morada. Deus não vai morar numa casa suja. Deus não vai morar numa casa
desorganizada. Deus não vai morar numa casa que tenha revolta, que tenha mágoas, que tenha coisas mal resolvidas. Deus não vai querer morar, não vai se sentir à vontade num coração de uma pessoa avarenta, uma pessoa altiva, orgulhosa, magoadinha, vitimista. Deus, Ele precisa de uma casa onde Ele se sinta bem para morar. E antes de você agir com o seu intuito, esse é o meu jeito, esse é a minha personalidade, eu sou desse jeito. Não, você tem que ser casa de Deus, morada de Deus. Deus, Ele sendo santo, você precisa ser santo. Nós somos espelho para Ele, nós somos casa para Ele, Ele tem ciúme de nós, a Bíblia fala. Então, antes de nós agirmos no nosso ímpeto, antes de nós agirmos achando que, é o meu jeito, jogue esse seu jeito no lixo, porque a Bíblia fala que as nossas razões para Deus são como trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia na Bíblia? Panos de sangue, panos de sujeira do útero da mulher. Trapos de imundícia, a Bíblia chama esse paninho que a mulher ficava nos dias dela. E as nossas razões são trapo de imundícia para Deus, a Bíblia fala. Então, fica com a sua razão. Vai orar em vez de você falar, em vez de você xingar, em vez de você pecar. É difícil, né? Mas a Bíblia, ela é certeira. Ela nos ensina, ela nos exorta. E essa carta que Paulo escreve para Corinto foi luz para eles. Porque eles estavam de um jeito, como que a igreja vai avançar dessa forma? Como que a igreja vai crescer? Como que o evangelho vai ser levado para outros lugares? De que forma? Deturpada, não é? Com divisão, com grupinhos. Então, a Bíblia diz assim, lá em Salmos 119. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, nós temos a Bíblia. Chegou a Bíblia para eles naquele momento. Eles estavam errantes, eles estavam em divisões, mas a carta chegou para eles. E a carta ficou para nós. Então, hoje, nós não precisamos mais andar errantes. Nós temos a Bíblia, que é o nosso manual de boa prática. Quando a gente pega qualquer coisa nova, o que a gente faz? Hoje não mais, porque tem internet, tem o YouTube. Mas antigamente, como que era? Manual de fábrica. Como que funciona? Como que liga? Como que faz? Como que carrega? Não era assim o manual? E a gente ia seguindo os passos passo a passo e dava o caminho para nós para ligar qualquer coisa do jeito certo. Para a nossa vida, a Bíblia é o nosso manual. Nós não podemos mais dar desculpas falando, eu não sabia. Hoje você está recebendo essa notícia. Hoje você está recebendo essa palavra. Hoje você está recebendo aqui que você tem um manual de fábrica para a sua vida. Você pode acessar a qualquer hora, a qualquer momento. Não precisa chegar só para o pastor no domingo. Não, você tem na sua casa, você tem agora pelo celular, aplicativo. Quem nunca baixou aplicativo na Bíblia? Que bom, então todo mundo já baixou. Que bênção. Glória a Deus. Então, para continuar, aí, diz também que essa cidade era conhecida como a cidade pagã. Era uma cidade que tinha uma estátua, um templo para adoração à deusa Afrodite. Ela era a deusa do amor e deusa da beleza.
Então eu imagino tudo que eles vinham do mundo para o Evangelho, que jeito que eles vinham? Uma cidade que só pensava em negócios, dinheiro, só ia lá para fazer negócios, e ainda com um templo que abrigava, alojava 1000 prostitutas. Uma cidade com práticas pagãs. O que é paganismo, gente? Paganismo é rituais, religiões, seitas, heresias, tudo fora de Deus, longe de Deus. Tudo prática paganista. Tudo que você crê, acredita e faz de um ritual para a sua vida é paganismo. E essa cidade tinha demais. Aí eu fico imaginando um povo numa cidade dessa, com uma influência dessa, veio para o Evangelho. Estava novo convertido, eles eram novos convertidos. Tinha acabado de se converter, vamos dizer assim. Paulo fez o trabalho lá, como eu falei, 18 meses e depois seguiu a viagem. E quem continuou o trabalho foi Priscila, Áquila e Apolo. Esses 3 tiveram que fazer todo o trabalho de ensino para esse povo, de início do Evangelho. E eles sofriam toda essa influência. E aí eu pensei no que está acontecendo no final de semana. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje? Na Paulista? A parada gay. Ou seja, nós sofremos por todos os lados, mas eles também sofriam de alguma forma. Só que a luz do Evangelho chegou. E toda a influência que nós podemos sofrer, nós precisamos se apegar naquele que é maior. E nós precisamos ser luz para eles. Nós precisamos ser luz lá para fora. Nós precisamos ser luz para este povo. Então, quando a gente fala, voltando para o tema, a imaturidade nos separa, muitas das vezes, a gente está aqui, mal resolvido como igreja. Aí como que a gente quer curar lá fora, se a gente não está curado aqui dentro? Como que a gente quer levar um evangelho puro, imaculado, sem estar bem enraizado no evangelho puro de Cristo? Um evangelho de compaixão, um evangelho de renúncia, um evangelho de pureza, um evangelho de santidade, um evangelho de misericórdia, um evangelho de amor, e amor sem hipocrisia. E a Bíblia não fala só para nós amarmos os nossos amigos, mas a Bíblia manda a gente amar os inimigos. Aí a gente fica falando mal, aí a gente maltrata quem está lá fora. E às vezes sofrendo por todo esse tipo de influência, sofrendo por tantas confusões, tantas perturbações que tem lá fora. O mundo jaz do maligno. A Bíblia fala isso. Não há como nós lutarmos contra eles, mas nós temos que lutar contra as práticas. Nós temos que lutar contra a prostituição que nos segue, que nos persegue. Pornografias, adultério dentro da igreja. A gente vê muito isso. Vocês viram a notícia do pastor estuprador de Guarulhos? Que estuprava, não sei se criança, adolescente. Dentro da igreja, a gente vendo uma coisa dessa acontecer. Uma barbaridade dessa acontecer dentro da igreja. E por que eu falo? A imaturidade nos separa. A imaturidade não deixa a gente enxergar o Evangelho de Cristo. A imaturidade, a gente quer vir, ver tudo pronto aqui no domingo, ver todas as cadeiras no lugar, ver o pessoal do louvor tudo cantando aqui bonitinho, o pastor pregando, mas a gente em casa, a gente não quer mudar. Em casa, a gente não quer ser crente. Em casa, a gente quer ser do mundo. Na nossa palavra, nas nossas ações, na falta de perdão, agindo com pornografia, olhando mulher e homem na rua, que não é seu, vestindo qualquer tipo de roupa. Então, a gente precisa ser bem resolvido. A gente quer ser de Deus, igual João 17, eu li lá no início. Como que nós temos sido? No nosso dia a dia. Aqui é fácil.
tomou um banho, botou uma roupa, botou a Bíblia debaixo do braço e vem ser feliz. Mas e quando o calo aperta? E quando o solteiro ou a solteira está lá assim, subindo as paredes e não consegue falar não para os convites que vêm de balada, de coisas erradas? Essa igreja aqui só mudou o ano, mas são as mesmas lutas que a gente sofre hoje. É muito parecido, é muito atual. E eu quero deixar aqui que a gente precisa alcançar a maturidade, alcançar um nível espiritual que a gente possa ser uma igreja tão forte, tão unida, tão santa, que vai impactar lá fora. Aí eu gostaria de ler tantas coisas aqui. E para falar um pouquinho do que a Bíblia fala sobre divisão, eu queria ler alguns textos aqui que eu separei. Um deles está em Provérbios 6, 16 a 19. Não precisa de abrir. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Não precisa nem falar nada, né? Daqui para frente, se você é um provocador, levanta a bandeira branca hoje, porque Deus detesta quem faz discórdia entre os irmãos. Você fica lá na casa do irmão falando mal do outro. Meu Deus! Mas aqui a gente não tem isso, né? Todo mundo segura a língua na boca, né? Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Nós estamos aqui treinando uma comunhão com o Pai. Quando eu li esse texto, eu lembrei da nossa ceia. Quando a gente ceia, todo último domingo aqui, nós estamos antecipando um momento que vamos ter com Ele no céu, com o Pai. Nós precisamos lembrar de comungar, de ter essa comunhão com santidade e mudar aqui, igual diz esse versículo de Gálatas, esses versículos que falam da imoralidade, a discórdia, os ciúmes, tantas coisas que às vezes a gente nem percebe, mas precisamos ainda deixar. E aí a gente quer viver o reino de Deus. Que reino que a gente quer viver? Se a gente não consegue se dar bem com os irmãos que a gente vê. Se a gente não consegue ter misericórdia, ter paciência com o mais fraco. Se muitas das vezes a gente dentro de casa, a gente menospreza quem mora com a gente. Menospreza, desonra nosso marido, desonra nossos filhos. Que reino de Deus é esse que nós queremos participar? O reino de Deus, ele é santo. O reino de Deus, ele é perfeito.
Não pode ter brechas nas nossas vidas. Aqui é um ensaio. Lucas 17:3. Eu estou avisando a vocês. Chame a atenção de seu irmão se ele pecar, e perdoe-lhe se ele se arrepender. Mesmo que ele pecar 7 vezes por dia contra você, se ele voltar a dizer, estou arrependido, todas as 7 vezes você deve perdoar-lhe. Perdão é algo... Quando eu penso em perdão, sabe aquela parte do ladrão na cruz? Vocês lembram disso? Sim? É um ladrão pedindo misericórdia. E Jesus não pensa 2 vezes e fala, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aí a gente quer ser juiz, a gente quer ser Deus. A gente quer falar que a pessoa não merece perdão, a pessoa não merece outra chance. A gente quer ser juiz na terra, gente. E se Jesus falou para um ladrão, se ele foi crucificado com Cristo, Cristo foi a missão de Cristo. Estar ali na cruz, ele não merecia a cruz. Ele não fez nada para a cruz. Mas a cruz era algo terrível, era a pior morte. Era a pior condenação, era a pior sentença. Se um ladrão estava ali, não era um ladrãozinho qualquer. Era uma pessoa muito ruim para estar numa cruz. Vocês já pararam para pensar nisso? Só que Jesus não olhou, não perguntou o que ele fez. Só perdoou. Não cabe a nós querer ser Deus, ser juiz das pessoas. Se ela errar de novo, a gente tem que perdoar de novo. Se ela mentir de novo, se ela roubar de novo, se ela cair de novo, a gente tem que perdoar. Não estou falando que a gente não tem que ensinar o certo. Não estou falando que a gente tem que passar a mão em quem comete erros. A gente tem que ensinar o certo. A gente tem que exortar conforme a Bíblia fala. Com mansidão, com amor, com respeito, né? Mas a gente não pode ser juiz daquela pessoa e mandá-la para o inferno. Tito 3:10. Se alguém está provocando divisões entre vocês, devem ser-lhes feita uma primeira e uma segunda advertência. Depois disso, cortem as relações com ele. Não se envolva em discussões sobre questões tolas e ideias controvertidas. Afaste-se de disputas e contendas a respeito da obediência às leis judaicas, pois esse tipo de assunto não tem nenhum valor, só prejudica. Lembra quando eu falei que está na Bíblia tudo o que a gente precisa saber? Se acontecer qualquer coisa aqui dentro, você tem respaldo bíblico. Para você chamar a pessoa, e a pessoa tem direito de falar, tem direito de se defender, tem direito de se explicar, sim. E devem ser-lhe feitas a primeira e a segunda advertência. Nós, como líderes, será que nós podemos ter acesso a você? Se você precisar de uma advertência ou uma segunda advertência, gente? Será que você vai deixar nós corrigimos você conforme a Bíblia, ou você vai sair andando falando que o pastor é ruim? Eita! Você sabia que você pode ser advertido? Se você tiver dado razão para a pessoa lhe advertir, você tem que aceitar a advertência, amigo. Você chegou você cometeu um erro no seu serviço. Você não quer ser repreendido?
Você cabulou a aula, você não quer ser repreendido pela sua mãe? Como assim? Que orgulho é esse? Que altivez é essa? Para o pessoal aí, para adolescentes, que não querem fazer nada dentro de casa, querem virar as costas para o pai, para a mãe, achar que é dono do seu nariz. Você precisa saber receber advertência dos seus pais, ele é autoridade sobre você. Por mais que eles não tenham, às vezes, exemplo, eu sei que é difícil, às vezes as famílias estão muito desestruturadas. O pai e a mãe, às vezes, é só o sangue de Cristo. Mas é seu pai, é sua mãe. E você deve honra a eles. Imagina aqui dentro, acontecer qualquer coisa, nós, pastores, não poder ter acesso a você e te corrigir. Você querer sair andando, você querer sair dando as costas, não querer ser repreendido. Fica a dica, obreiros, fica a dica, pastores. Fica a dica para nós, que muitas das vezes, que até para nós é difícil receber uma bronca. Mas a gente tem que saber honrar, tem que saber reconhecer. É difícil, né? Saber reconhecer. Abaixar a cabeça, pôr o rabinho entre as pernas. É verdade, você está certo. Como é difícil isso. Mas como é bonito isso. Provérbios 11:12. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Eu já não sou dessas, eu já sou quieta, eu já me retruco, eu guardo. Mas tem gente que não aceita desaforo. Tem gente que briga no trânsito, tem crente que fala palavrão. Gente, como assim? Primeiro que o crente tem que ser o mais educado possível, gente. O crente tem que ser o mais discreto possível, gente. O crente tem que ser exemplo aonde ele for. Ele não pode sair xingando ninguém. Pisou no calo, engole. Sabe aquela frasezinha chave? Você perdeu a oportunidade de ficar quieto? Porque quem fica quieto evita tanta briga, evita tantas coisas. Eu não sei onde está, mas tem um texto de Provérbios também que fala. Quando você se cala, você evita contenda, você evita discussões. Nós precisamos aprender, ser crentes chiques e elegantes. E guardar a língua dentro da boca. Né? É tão bonito ver uma pessoa que fala baixo. É tão bonito ver uma pessoa que, até para brigar, ela sabe falar, ela sabe ser educada. O crente tem que ser assim, buscar isso. Não sair um doido xingando, ofendendo, falando palavrão, humilhando os outros na rua. Amém, gente? Paulo chama aqueles irmãos de carnais. Porém, deixou sua linda carta ensinando, instruindo. Não tinha mais motivos para eles continuarem errando. E eu preciso crer que a Bíblia é um manual para a minha vida. É um manual para eu saber como que eu agrado a Deus e as pessoas. Hebreus 5:12 diz assim, vamos caminhando já para o final. Vocês agora já são servos de Cristo há muito tempo e já deviam estar ensinando aos outros. Mas em vez disso, vocês estão regredindo a tal ponto que precisam de alguém que lhes ensine tudo de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são criancinhas que só podem beber leite, sem idade suficiente para alimento sólido.
E quando uma pessoa ainda se alimenta de leite, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã. E não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. Vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus, enquanto não se tornarem adultos e não aprenderem a distinguir o certo do errado por meio de constante exercício. E só para complementar esse texto de Hebreus, 2 Coríntios 5,17 diz assim, é um texto bem conhecido para quando a gente vai batizar alguém, eu sempre lembro desse texto. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu linkei esses dois textos por um motivo. Nós estamos aqui já aprendendo, todos os domingos, recebendo série, os pastores sempre orientando, mestres na palavra. A gente tem que, de alguma forma, crescer. A gente tem que, de alguma forma, gente, assumir a responsabilidade aonde o seu calo aperta, onde você precisa mudar, onde você precisa crescer, o que você precisa buscar em Deus. E muitas das vezes, a gente fica só aqui na igreja e bebendo da fonte aqui. Só que a gente não quer buscar mudança em casa, a gente não quer buscar de Deus na palavra. A gente quer tudo pronto. Eu não entendo a Bíblia, então eu prefiro ir para a igreja e lá eu me resolvo. Lá eu aprendo, aqui na minha casa não. Nesse mesmo capítulo do tema, 1 Coríntios 3, vai dizer que eles são carnais. E quem é carnal não vai discernir o que é espiritual. Se a gente voltar um pouquinho nos primeiros capítulos, o capítulo 1 vai dizer isso, capítulo 2 também. Deus é espírito. Para entender as coisas de Deus, nós precisamos ser espirituais. Nós precisamos subir um degrau. E não é só aqui no domingo que vai acontecer isso, não é milagre. A gente não tem que comer todos os dias. Até um tempo a gente recebeu leitinho, a Giovana recebeu leitinho até 6 meses. Completou 6 meses, é comida. É legume. É arroz, é feijão, é carne. Porque chegou o momento dela mastigar, entender que existem outros alimentos que não é só o leite. E para que a gente consiga crescer, para que a gente consiga ter essa maturidade de respeitar o irmão, não é sendo carnal, é sendo espiritual. É sendo, como Coríntios 5,17 diz, sendo nova criatura. Recebendo de Deus uma nova identidade, um novo DNA, é nascendo de novo. Não é sendo a mesma pessoa barraqueira lá do ano passado. A mesma pessoa nervosa, estressada do passado. A pessoa que, é o meu temperamento, eu sou explosivo, eu sou isso, eu sou agressivo, batendo na esposa, batendo no esposo, tacando as coisas nas pessoas. Quantos divórcios a gente vê acontecendo, gente? Porque as pessoas não têm equilíbrio, as pessoas não têm domínio próprio, as pessoas querem ser carnais, quer andar com a Bíblia embaixo do braço, mas quer ser carnal, não quer ter domínio próprio. E eu reconheço isso, e eu lembro para vocês isso. Não dá para ser crente sem Deus. Não dá para ser crente sem comunhão com Jesus. Não dá para ser crente sem Bíblia. Não dá para ser crente sem renúncia. Sendo a mesma pessoa carnal que você era. Agindo pelos seus desejos, igual ele diz aqui, vocês agem pelos seus desejos. Vocês agem por vocês mesmos. Mas Paulo deu esse ensino. Para sermos espirituais, a gente precisa buscar o Deus espiritual.
É sendo nova criação, é sendo nova criatura. É abdicando mesmo, é renunciando mesmo. O temperamento, o estresse, é a pilha do dia a dia. E reconhecendo que precisamos desse Deus, precisamos reconhecer que as obras da carne que Gálatas citou aqui, precisamos citar cada uma delas para nós mesmos. Todos os dias é lembrar: mentira, ira, ciúmes, inveja. Lembrar todos os dias você: eu não posso ser mais essa pessoa possessiva, eu não posso ser mais essa pessoa estressada, eu não posso ser mais essa pessoa intolerável, eu não posso ser mais essa pessoa impaciente, eu não posso ser mais essa pessoa imoral, eu não posso ser mais essa pessoa que busca só meus interesses, egoísta. A Bíblia não é para lá, a Bíblia é para cá, você entende? A Bíblia não foi feita para que a gente possa acusar as pessoas. A Bíblia foi feita para nós nos avaliarmos. E a gente lê a Bíblia às vezes achando isso. A gente lembra de alguma coisa que alguém fez. Ai, essa pessoa tem que ler esse versículo da Bíblia. Acho que ela não passou na Bíblia aqui. Mas a Bíblia é para nós. E quando a gente lê a Bíblia para nós aprendermos, aí sim a mudança acontece e a gente pode repartir. A gente aprende muito mais com o que a gente vê do que a gente ouve. Vocês já ouviram isso? Nós somos muito mais visuais do que auditivos. Vocês sabiam disso? Quando a gente vê um professor falando, não é muito mais proveitoso o ensino do que se a gente estivesse ouvindo o áudio dele falando? Não é assim? Não é verdade? Eu digo isso porque quando nós somos exemplo para as pessoas, nós temos autoridade para causar mudanças. Os neurocientistas já dizem que quando a gente muda, quando a gente faz algo de bom, libera hormônios de prazer dentro de nós, libera hormônios, produz mais hormônio de alegria. Quando nós praticamos bem. Os neurocientistas comprovaram isso, que o nosso cérebro, quando ele capta práticas de generosidade, práticas de pensamentos positivos, libera a produção de hormônios de alegria. Então é algo, gente, que nós precisamos reavaliar todos os dias. Às vezes não é um show aqui que eu tenho que dar, para que você pegue a sua Bíblia na sua casa e você fale assim: poxa, essa mensagem mexeu comigo. Não é sobre isso. É sobre você pegar a sua Bíblia e a partir de hoje você falar assim: eu vou ler ela para mim. Eu vou ler ela para que eu cause mudança em mim. Eu vou ler a Bíblia dizendo para mim que eu sou imoral, reconhecendo que eu sou mentiroso, reconhecendo que eu sou uma pessoa maldosa, reconhecendo que eu preciso ser assim, 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 A, B, C, D. E já caminhando mais ainda para o final. Não podemos parar. Não podemos parar. Voltando para o tema, a imaturidade que separa, se nós continuarmos com as nossas ações, essa imaturidade vai nos separar não só como igreja, mas vai nos separar de Deus. Sendo carnal, não tem parte com Deus.
Oséias 6,3 diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Outro texto, João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas pessoas chegam na igreja depressiva, oprimida, chega a um ponto de opressão, uma maldade, uma ignorância, atitudes de isolamento tão fortes que não conseguem se enturmar. Só que a Bíblia tem esse poder de nos libertar. A Bíblia tem esse poder de mostrar luz para quem está cego. Eu ouvi uma pregação que a pastora pediu para apagar todas as luzes da igreja, tudo, ficou um breu. Aí ficava uma luzinha, não, essa daí também, você apaga. Ai, é a luz do, não sei o que lá, do alarme. Apaga também. Ela foi pedindo para apagar todos os tipos de luzinhas. Aí ficou aquele breu. Aí ela foi ministrando sobre a escuridão. O que é a escuridão? Ela nos oprime, ela não deixa a gente avançar. Você consegue andar no escuro? Você não sabe para onde ir. Totalmente. Você não consegue dar um passo, porque você não sabe se você vai esbarrar, se você vai cair num buraco. Você não sabe o que tem na frente, atrás, dos lados. Não dá. Aí, ela fez um exercício. Ela falou assim, agora, liga só a luzinha de não sei o quê. Ai, que legal, vocês viram a diferença? Uma luzinha no meio dessa escuridão toda, como já fez a diferença? Aí, uau! Né? E eu fiquei pensando nisso. Se uma pequena luz faz uma diferença no meio de uma enorme escuridão, imagina se cada um de nós nos posicionar para ser luz nos lugares. Se cada um de nós buscarmos ser luz, quando a gente chega na igreja e quer servir o próximo, quer servir aquele que está chegando, como vai causar claridade, como vai causar clarear a vida daquela pessoa que está chegando. E só a Bíblia consegue nos libertar ao ponto de nós sermos essa luz. E eu li esse texto de Oséias, que a gente tem que prosseguir em conhecer ao Senhor, porque Deus não quer que a gente pare. Deus quer que a gente ensine a outros. Tem uma frase que eu faço alguns treinamentos de marketing digital, e eles aceleram a gente para a gente não se desconectar. Não, você não pode ficar fora da reunião, você não pode ficar fora do evento, você não pode ficar fora da live, você tem que se conectar. Brasa fora do fogo, ela apaga. E eu acho tão de Deus, não é versículo, mas podia ser. Porque a brasa fora do fogo, o que acontece? Ela apaga. E aqui ele está chamando a gente para, então, vamos prosseguir em conhecer ao Senhor, um chamando o outro, um levantando o outro, um dando força para o outro, um ajudando ao outro, um ensinando ao outro. Essa maturidade de querer crescer, essa maturidade de querer desenvolver na palavra, desenvolver na vida cristã, de largar as coisas mundanas e ser crente de verdade. Isso vai fazer que você levante outros, o seu exemplo vai fazer que você traga mais gente, que você puxe essa corda, que você puxe essas pessoas para perto de você. Não vai deixar separar. A maturidade vai te ajudar a não deixar ninguém se separar, a não deixar ninguém se isolar, a não deixar ninguém perdido lá no domingo, lá no sabadão, no pagodão,
no funk. Precisamos fazer mais evangelismo, igreja. Precisamos chamar mais os jovens. Precisamos movimentar mais essa igreja evangelisticamente. Eu conversando com o Danilo, e a gente consegue identificar os pregadores e as pregações. O Alex tem uma mensagem mestre, teológica. O Danilo tem uma mensagem fora da caixinha. Não sei, não entendi ainda a dele. Porque é tudo ao mesmo tempo, né? Eu não, eu já consigo me enxergar eu trazendo mensagens evangelísticas. Eu já consegui me identificar como uma ministra que fala para a gente que é nova convertido, que precisa de um empurrãozinho para dar uma mudada, que precisa de um empurrãozinho para ser mais crente. Eu já consegui me enxergar nessa categoria. Uma mensagem mais calma, mais conversa, mais conselhos. E eu sinto falta disso. Eu sinto falta disso. Dessa igreja aqui, ó, lotada. Dessa igreja aqui sem as pessoas em pé, como eu vi aqui no aniversário. As pessoas em pé lá no fundo, não tinha lugar para sentar. Por que só no aniversário? Porque nós precisamos ser mais maduros. Porque se nós continuarmos sendo imaturos, nós vamos nos separar. Queria que você ficasse de pé comigo.